Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Quero tributar a Deus honras, glórias e louvores, pois digno é o Senhor de toda honra, glória, louvor e magnificência. Agradecê-lo pelo privilégio de ministrar sua palavra. Palavra essa que é digna de toda a aceitação, inerrante, imutável, invariável, e será esta noite impactante para as nossas vidas. Que alegria poder retornar ao estado do Rio Grande do Norte, a sua bela capital natal, e tomar parte das festividades alusivas aos 104 anos da Assembleia de Deus nesse estado. Quero parabenizar o pastor Martim Alves da Silva, digno presidente desta igreja e convenção, por estar há uma década à frente dos trabalhos e por perceber que Deus o tem abençoado de forma abundante. Temos um carinho muito grande pelo pastor Martim, por sua família, e agradeço pela amabilidade, receptividade e a forma tão fraterna com que o Senhor nos recebe aqui na igreja que Deus o tem confiado. Na pessoa do pastor Miranda, cumprimentar todos os ministros que estão na minha retaguarda. Uma satisfação rever o pastor José Orisvaldo Nunes de Lima, presidente da Comadal, Convenção de Ministros das Assembleias de Deus em Alagoas, alguém que nós conhecemos já há alguns anos, amamos, respeitamos e admiramos. Uma satisfação poder rever tantos amigos queridos nesta noite. Ouvir pastor Cláudio Nor, esse mestre nas Sagradas Escrituras, e poder ouvir a bela e ungida voz do cantor e poeta Oséias de Paulo. Um amigo querido, um ministério que tem atravessado gerações, e nós louvamos a Deus por sua vida e por tudo que Deus lhe tem dado. Cumprimentar as autoridades aqui presentes, o meu respeito, a minha oração, porque a Bíblia nos ensina a orar pelas autoridades. Quero convidá-los que, por obséquio, abram vossas Bíblias. Faremos duas leituras. A primeira, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo de número 21 e no versículo de número 18. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 21 e o versículo de número 18. A segunda leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a partir do versículo 1. Aqueles que encontraram São João, capítulo 21, versículo 18, por favor, digam amém. Assim está escrito: na verdade te digo que, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. Repitam comigo, por favor, após mim. Mas quando já fores velho. Agora diga: a força da promessa.
Atos dos Apóstolos, o livro histórico do Novo Testamento, escrito pelo médico amado e evangelista Lucas, capítulo 12, versículo 1 a seguir. Assim está escrito: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, eu quero parar aqui para continuar a leitura e fazer-vos uma pergunta. Nessa mesma noite, se você puder, e isso não te constranger, pergunte para quem está ao seu lado, como seria a sua noite hoje, sabendo que você pode morrer amanhã? E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro fazendo o quê? Dormindo. Entre 2 soldados ligados com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Repitam comigo, por favor. Estava Pedro dormindo. Por quê? Porque a força da promessa te trará tranquilidade. Eu vou repetir, e se você tem uma promessa, libere o primeiro glória a Deus deste sermão. A força da promessa te trará tranquilidade. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada e nos deparamos com as leituras ora feitas, vemos 2 momentos distintos na vida do apóstolo Pedro, deste personagem dos dias neotestamentários, deste obreiro tão peculiar em suas características. A primeira leitura inserida no Evangelho escrito por João, e a segunda no livro histórico do Novo Testamento reportado por Lucas. O Evangelho escrito por João se difere dos sinóticos Mateus, Marcos e Lucas, porque João escreve com o intento de provar a deidade do Mestre, a divindade do Cristo, apresentando-o como o Filho unigênito de Deus. Se formos colocar uma missão para o Evangelho de João, seria provar a divindade do Cristo. No capítulo de número 21, João vai reportar-nos um ocorrido marcante na vida de Pedro. Mas se vocês me permitem, de forma parafraseada, eu queria percorrer convosco do capítulo 1, destacando um acontecimento em cada capítulo, até chegarmos no 21,
para entendermos a grandiosidade deste livro, escrito e reportado por João, para apresentar-nos Jesus como o divino Filho do Deus Altíssimo. No capítulo 1, João inicia dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Se Gênesis capítulo 1 é princípio da criação, João capítulo 1, princípio da eternidade. Se é que eternidade tem princípio, João diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. No capítulo de número 2, João nos reportará o primeiro milagre realizado por Jesus em uma festa matrimonial, uma festa de casamento. Eu devo dizer com muito cuidado, mas devo dizer, Jesus não fez o primeiro milagre na festa de casamento por acaso. Casamento é uma instituição divina. Casamento, nos moldes e parâmetros bíblicos, é um homem casado com uma mulher e uma mulher casada com um homem. E Jesus corrobora isso, fazendo o seu primeiro milagre em uma festa matrimonial. Havia acabado o vinho, mas Jesus transformou água em vinho. Água é elemento primordial para a sobrevivência. Vinho, símbolo da alegria. Esta noite, pelo Espírito, eu quero dizer-lhes que você não vai só sobreviver, você vai viver com qualidade de vida, porque Jesus vai fazer isso na sua vida. No capítulo de número 3, Jesus instrui Nicodemos a respeito do novo nascimento. No capítulo de número 4, Jesus vai mudar a vida da mulher samaritana radicalmente, a ponto dela largar o cântaro, porque ouviu falar de uma fonte. Quem um dia ouviu falar de fonte, nunca mais vai se contentar com um cântaro. Eu vou repetir isso. Quem um dia ouviu falar de fontes de água viva, nunca mais vai querer viver de cântaro. Porque cântaro enche hoje, amanhã está vazio. Agora a fonte tem água abundante todos os dias. No capítulo de número 5, Jesus vai curar o paralítico no tanque de Betesda. No capítulo de número 6, Jesus vai multiplicar os pães e os peixes. No capítulo 7, e eu preciso dizer isso com cuidado, mas foi uma revelação do Espírito, Jesus sofre com a incredulidade dos seus irmãos. Se até Jesus sofreu com isso, você acha que nós não sofreremos? Pare de dar tanta importância ao que os outros acham. Se estão falando de você e você não deve, levanta a cabeça e caminha, porque Deus vai guardar a sua vida. O importante não é o que dizem. O importante é quem você é em Deus. Meu pai faleceu muito jovem, com 39 anos de idade, de câncer. Papai tinha o conhecimento empírico, o conhecimento da vida. Ele era um motorista de carreta. E ele dizia sempre para nós: filho, enquanto a caravana passa, a cachorrada vai latindo. Deixa quem quiser falar, falar.
O que importa não é o que os outros acham. O que importa é que Jesus gostou de você, te fez uma promessa e colocou você aonde você está. Eu preciso dizer algo pelo Espírito aqui. O que os outros falam não mudará nada na sua história. Não mudou no ministério de Jesus e também não mudará no seu. E eu estou recebendo uma palavra profética para dizer a alguém aqui: estão torcendo para dar errado, mas até o que era para dar errado vai dar certo, porque Deus está neste negócio. Eu quebro o arco, diz o Senhor. Eu corto a lança, eu queimo os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu não sei se você pode liberar esse grito de vitória que está entalado na sua garganta há tanto tempo, mas aquilo que fizeram para te amaldiçoar, Deus vai reverter em bênção. Não dá para amaldiçoar quem Deus abençoou. No capítulo 8, Jesus perdoa a mulher adúltera. No 9, cura o cego de nascença, pastor Cláudio Honor, cuspindo no chão e fazendo lodo. Estava faltando o globo ocular. Não quero dizer por uma frase de efeito, mas enquanto eu estava orando esta tarde, pastor Martim, o Senhor falou ao meu coração: diga ao meu povo no santuário que eu estarei visitando a saúde de muitos deles naquele lugar. Jesus sabe como está o barro e Ele vai tratar o barro. Jesus sabe como está lá, Anjôria, sai o teu corpo. E o Espírito da profecia bíblica toma minha boca para dizer que esta noite Deus vai curar enfermidades físicas e enfermidades emocionais. Você não vai sofrer de depressão, de ansiedade. Haverá uma paz do Espírito na sua alma. Jesus sabe o que está precisando a sua saúde. Tem gente recebendo graça de Deus, de bálsamo, de Gileade nas emoções desta noite. Recebe esta palavra profética, reprime a voz de choro e solta esse brado de adoração, porque o tempo de cantar chegou e prisões serão abertas esta noite. Capítulo 10. Jesus se apresenta como o bom pastor. No 11, ele ressuscita Lázaro. No capítulo 12, está tendo uma reunião na casa de Lázaro. E isso eu acho no mínimo glorioso. Porque estão, pastor Jairo, assentado ao redor da mesa, pastor Cláudio Honor, Maria, Marta e reverendo pastor Orisvaldo, Lázaro. O que é de espetacular?
No capítulo 11, estava morto, cheirando mal, 4 dias. No 12, está sentado na mesa com Jesus. Eu não quero lembrar aqui a situação de ninguém quando foi ressuscitado. Porque se não estava morto biologicamente, estava morto espiritualmente. Por mais que alguém se ache acima da média e se ache mais importante do que outros, eu acredito que aqui tem um monte de ex-defunto. E com todo respeito, bonitão, bonitona, você só está na mesa hoje porque Jesus te ressuscitou. E Ele nos vivificou. Só o Evangelho de Jesus pega um ex-defunto e coloca sentado na mesa. Adore a Deus esta noite, porque você está sentado na mesa. Aí a irmã de Lázaro entende que tinha motivos para adorar. Ela diz: espera aí, esse negócio tem que ter gratidão. Ela levanta, pega um perfume caríssimo, pastor Oséias, e começa a ungir os pés de Jesus. Aí o cheiro do perfume tomou conta de toda a casa. Faz assim comigo, ó. Só que quando o cheiro do perfume tomou conta da casa, alguém se levantou para criticá-la. Quem foi? Judas. Tem gente que não adora e ainda quer se intrometer na adoração dos outros. Aqui em Natal não deve ter isso não, só lá por Três Lagoas, onde eu sou o pastor. O camarada não dá um glória a Deus, não dá um aleluia, mas ele se preocupa com glória a Deus e com aleluia do outro. Ele não abre a boca, não chora nem se levar um beliscão e um chute na canela, mas se preocupa com o outro que está chorando na presença de Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Jesus se levantou. Eu não sei se isso alegra alguém aqui esta noite, mas Jesus se levanta para defender adoradores quando eles estão adorando. Aleluia! Jesus se levantou e disse assim: mestre, pastor Claudionor, deixai-a. Em outra tradução, não a impeçais. Na minha tradução, não se intrometa. Cale a boca. Isso não te diz respeito. Relação entre adorador e Jesus, ninguém pode se intrometer. Agora eu vou dizer uma coisa aqui que pode ter uma conotação forte, mas vou dizer com cuidado. Eu não quero de forma alguma ser agressivo. Mas por que que Judas não entendeu a adoração da irmã de Lázaro? Porque adorador é diferente. E por que que Judas não entendeu? Porque traidor nunca vai entender adorador. Quem está com o coração disposto a trair, nunca vai entender o que é adorar. Mas eu entendo que eu não estou pregando para traidores esta noite, eu estou pregando para adoradores. Então, se isso é verdade, deixa o cheiro do perfume tomar conta da casa. Jesus é tão lindo
que no capítulo 12 ele tem os pés ungidos, mas no capítulo 13 ele lava os pés dos discípulos. Porque tem gente que ele só quer ter o pé ungido, mas ele não quer lavar o pé de ninguém, não. Tem gente que só é bom quando é para ele. Se não for para ele, ema, cada um com os seus problemas. Ele só quer ter o pé ungido. Mas aí Tiago disse que Deus resiste ao soberbo, mas ao humilde Deus dá graça. Pastor Martim, só me permite fazer uma ilustração aqui? Eu posso? Eu trouxe o pastor Robson, ele vai me ajudar nisso aqui. Pastor Robson, vem aqui, por favor, meu filho. Põe a barriga para dentro, o peito para fora. Isso. Glória a Deus. Pastor Robson é um sargento da Polícia Militar. Meu companheiro viaja comigo, quando a irmã Paola não pode. E ele não tem nada de soberbo. Por isso que eu estou chamando ele para essa ilustração, pastor. Diga comigo, Deus resiste ao soberbo, mas ao humilde, Deus dá graça. Eu fui estudar e tentar entender a palavra resistir ao soberbo. E no original grego ela dá a conotação de não deixar passar. Faz cara de soberbo assim, Robson, soberbo. Isso. Já viu alguém assim? Se eu não pregar, ninguém prega. Se eu não ensinar, ninguém ensina. Se eu não cantar, ninguém canta. Soberbo. Aí, o soberbo, ele tem tudo para dar certo. Só que ele não dá certo. Por quê? Porque Deus resiste. Deus não deixa ele passar. É mais ou menos assim, ó. Vem passar para cá. Deus coloca a mão no peito do camarada assim e segura. Faz força. Mais força. Mais força. Deus não deixa passar. Segura. Aí ele culpa o pastor, ele culpa a convenção, ele culpa isso, ele culpa aquilo. Mas não é, rapaz. Deus sabe que se ele te der um tijolinho, você vai querer fazer um palanque. Então ele segura, porque ele não deixa o soberbo passar. O soberbo, Deus resiste. Agora, pastor Robson, vire de costa para mim. De costa. Pode confiar, sou seu pastor. Isso aí. O soberbo, Deus segura aqui, ó. Agora, o humilde, pastor Claudio Honor, a mão de Deus sai daqui e vem para cá. Eu nem expliquei e vocês já entenderam. Pensa num povo bom de pregar. Ao humilde, Deus resiste, não deixa passar. Ao soberbo, Deus resiste, não deixa passar. Mas ao humilde, Deus dá graça. A palavra da graça ali no original é ser favorável. Ajudar a caminhar, levar adiante. Será que tem alguém aqui como eu, que tinha tudo para dar errado, que tinha tudo para não chegar a lugar nenhum, mas é humilde, depende de Deus. Aí Deus pegou você, pôs a mão nas suas costas e foi te levando, e foi te promovendo, e foi abrindo as portas. Será que tem alguém aqui que entende esta verdade? Quantos aqui reconhecem que foi Deus que te trouxe, que foi Deus que fez? Pelo amor de Deus, faz alguma coisa para adorar, porque Deus tem te sido favorável. Eu farei mais do que tenho feito. Conheço a tua fidelidade, diz o Senhor.
esta crise que quer acometer tua alma, como acometeu a alma de Asaf no Salmo 73. Quando parece que os perversos se dão melhor do que os justos, Deus está dizendo a você: mantenha a tua fidelidade. Porque eu ainda caminho no meio dos 7 castiçais de ouro. As estrelas estão na minha destra. Sou eu que ponho, sou eu que tiro. A obra é minha, sou eu que faço, sou eu que comando. Sou eu que tenho a prerrogativa eterna. E vou fazer mais do que tenho feito, diz o Todo-Poderoso. No capítulo 14, Jesus fala sobre o céu. No 15, sobre a videira. No 16, ele instrui os discípulos. No 17, ele ora pelos discípulos. No 18, ele está no Getsêmani, na prensa de azeite. No 19, ele é crucificado. No 20, ele ressuscita. E no capítulo 21, ele aparece a Pedro, que está bem ruim nas suas emoções. Havia negado o mestre. Para muita gente, num linguajar nosso, o filme de Pedro estava queimado. Não servia nem para servir água mais para os discípulos. Mas Jesus está de novo nas praias do mar da Galileia. Pedro, eu vou lhe restaurar, Pedro. Tu me amas? Te amo, mestre. Tu me amas, Pedro. Eu te amo, mestre. Tu me amas, Pedro. Tu sabe de todas as coisas. Jesus restaura Pedro e lhe faz uma promessa. Ô Pedro, quando tu eras mais moço, tu ia para onde queria. Mas quando tu fores velho, se é moço e vai ficar velho, é porque tem uma vida para viver. Eu tenho uma boa notícia para você que é jovem. Me pergunta qual? Tem pouco jovem aí. Você vai ficar velho. Mas ficar velho não é ruim. Isso denota que você viveu uma vida. Davi disse: fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi um justo e nem a sua descendência. Deus cuidou dele no interregno da sua vida toda. É uma vida cuidada por Deus. E quando tudo aqui terminar, os descendentes saberão que você foi alguém que plantou e que eles estão sendo abençoados pela sua fidelidade. Pedro, tu vai ficar velho. E quando tu ficar velho, outros te cingirão e te levarão para onde tu não queiras. Isso Jesus dizia a respeito da morte que Pedro havia de morrer. O seu martírio. Porque Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Para concluir, e concluo dentro de 5 minutos,
Jesus fez uma promessa para Pedro. E nós temos que entender que promessa de Jesus se cumpre. Muitas vezes perdemos a paz, perdemos o equilíbrio pelas pressões externas. Mas o que foi que Jesus te disse? Qual é a promessa que permeia sobre a sua vida? Qual é a promessa que está sobre a sua cabeça? Promessa feita por Jesus, ninguém vai poder invalidar. Atos dos Apóstolos começa, Lucas coloca em ordem os fatos ocorridos, com o apoio de Teófilo. É escrito o livro histórico do Novo Testamento. Capítulo 1, a ascensão de Jesus ao céu. Capítulo 2, o famigerado dia de Pentecostes. Capítulo 3, Pedro e João estão juntos, sobem para a oração, e o coxo que estava na porta do templo, chamada Formosa, é curado. Pedro e João estavam juntos. Pedro e João estavam. Eu não vejo ninguém mais diferente de temperamento entre os discípulos do que Pedro e João. Mas eles estão juntos. Sabe por que muita coisa hoje não está acontecendo no meio eclesiástico de bom e deveria acontecer? Porque nós estamos nos separando muito fácil. Qualquer coisinha nos separa. É uma rixinha aqui, é uma picuinha ali, é outra coisinha ali, e nós vamos nos separando. Mas vamos entender uma coisa: aquilo que nos une é maior do que aquilo que possa nos separar. E Pedro e João estão juntos. O coxo é curado. No capítulo 4 de Atos, eles estão perante o Sinédrio. No capítulo 5, Ananias e Safira vão morrer por mentirem. No capítulo 6, a instituição dos diáconos. E no capítulo 7, o diácono das palavras eloquentes, Estevão, está cumprindo o seu ministério e pregando. Morreu, mas cumpriu o desígnio que recebeu do Senhor. E eu fiquei pensando em algo que me deixou impactado. Morreu vendo o céu aberto. Tem gente que vive a vida toda com o céu fechado. É melhor morrer com dignidade vendo o céu aberto do que viver uma vida toda sem receber nada de Deus, com um ministério medíocre e com o céu fechado. Mas ele pregou a mensagem e depois morreu. No capítulo 8, o evangelho chega em Samaria. No capítulo 9 de Atos, Saulo de Tarso se converte. No capítulo 10, o avivamento na casa de Cornélio. E no capítulo 11, Pedro teve que se justificar pelo avivamento e explicar à igreja em Jerusalém. E a explicação dele é no mínimo gloriosa, porque ele diz: gente, enquanto abria eu as escrituras e falava a palavra, caiu sobre eles o Espírito Santo. E toda a casa de Cornélio foi cheia da presença do Senhor. No capítulo 12 eu concluo. Herodes matou Tiago. Pedro é o próximo da lista. Está dormindo, guardado por 4 quaternos de soldados. A Bíblia não diz, é só uma conjectura. Quem sabe alguém olhou para Pedro e falou: como que esse louco dorme? Sabendo que amanhã ele pode ser o próximo. Tiago já foi, ele é o próximo da lista. Se alguém tocasse em Pedro e dissesse: Pedro, o que acontece contigo? Que confiança é essa? Rapaz, Jesus falou que eu ia viver mais um pouquinho. Ele disse que eu ia ficar velho, e eu ainda não estou na idade de estar velho. Então se ele disse que eu vou ficar velho e vou viver, Herodes não vai me matar antes da hora. A força da promessa me traz tranquilidade. Descansa no Senhor, porque a promessa está de pé. Nada vai acontecer fora da vontade de Deus. Eu vou repetir isso aqui porque alguém precisa ouvir para ser renovado em suas convicções. Se ele falou que vai viver, vai viver. Se ele falou que vai prosperar, vai prosperar. Não tem Herodes na terra que vai mudar aquilo que Deus estabeleceu. A força da promessa te trará
tranquilidade. Deus te abençoe.